Fala galera, olha só, aqui nesse canal do Ciência do Marketing, meu canal do Denner aqui, eu vou gravar uns vídeos um pouco mais nesse estilo, conforme as coisas forem acontecendo e surgindo na minha cabeça, que eu julgo que seja relevante compartilhar com vocês, sem escrever pauta, sem perder muita energia com isso e mostrando um pouco das coisas que estão acontecendo aqui nos meus bastidores sobre liderança, sobre mercado, sobre marketing como um todo, né? Mercado em movimento. Então, sobre propaganda em si, sobre negócios, mas também sobre questões pessoais e de liderança, bem nesse formato aqui mais simplão, para a gente trocar essa ideia, eventualmente dou algum tipo de incremento na edição. Mas o assunto de hoje que eu queria falar para vocês é esse do título aí, ó, não contrate um anão para o seu time de basquete, esquece o aspecto, entende que é uma analogia, né? Não é o fato, né, da pessoa ser anã em si. O que eu quero dizer com isso? Ó? É uma pauta sobre liderança, sobre formação dos seus times. A gente tem muitas pessoas aqui na V4, a gente tem 250 pessoas nesse escritório, 3 mil pessoas na rede, e tem vários problemas de liderança que a gente sofre no dia a dia, e um deles que eu vejo e queria trazer para você sobre esse assunto é que muitas vezes a gente tem o desafio, né, de colocar a pessoa certa no lugar certo. Só que às vezes, o que a gente está fazendo? Às vezes a gente está colocando um anão num time de basquete. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que não importa o quão elas se esforcem, elas não vão conseguir performar bem naquela função. Por exemplo, um anão. Se um anão tentar jogar basquete profissional na NBA, não importa o quanto ele se esforce, não importa o quanto ele estude, não importa o quanto ele queira, ele não tem os aspectos necessários para desempenhar bem aquele esporte. Isso vai de encontro a desmistificar essa bullshitagem, sabe? Que a galera tem sobre, não, você só precisa querer fazer, vai lá, não sei o quê. Cara, não é assim. Por exemplo, eu nunca poderia ser um piloto de avião, nunca poderia ser um piloto de Força Aérea. Eu olhei lá o Top Gun e quero ser o Maverick. Isso nunca ia poder acontecer. Por quê? Porque eu tenho labirintite. Então, se eu faço alguma coisa de alto movimento, eu desmaio. Então, eu não tenho biologia, literalmente, fisiologia para essa atividade, não importa o quanto eu me esforce. E algumas outras atividades que não são tão óbvias, como os esportes, ou uma atividade super física como essa, que fica muito claro, mas em atividades intelectuais, seja num escritório de marketing, de contabilidade, no back-office de qualquer empresa, tem algumas atividades que vão acontecer isso. Tem algumas pessoas que tu vê, cara, não tem jeito, essa pessoa aqui, ela quer muito, ela tem fit cultural, ela se esforça, tá sempre no escritório, mas ela não desenrola na função. Só que é mais difícil de diagnosticar isso porque não é fisiológico, né? O exemplo que eu botei no título, o anão, não contrate um anão para o seu time de basquete, ele é mais fácil de diagnosticar, né? Aparentemente vai ser muito difícil de um anão conseguir performar bem na NBA. Agora, o cara é vendedor e não importa o quanto ele se esforça, ele não vende bem. Por que ele não vende bem? Cara, essas atividades intelectuais, às vezes tem a ver com algum trauma na infância, alguma forma como o cara criou, que é muito difícil destravar o cara dentro da empresa para alguma atividade. E não adianta tu fazer processo motivacional, coach, feedback, que ele não destrava. Só não destrava para aquela função, é muito mais profundo o problema. Né? As questões psicológicas são muito mais profundas de resolver do que você vir dar um feedback, pagar um treinamento, fazer uma sessão de coach. O importante é você tentar encontrar a pessoa que foi meio que treinada para fazer aquilo. Óbvio, tem vários testes de assessment, DISC e tudo mais para tentar encontrar essas características. Mas, tanto para sua vida pessoal como profissional, quanto para você como gestor, líder, você tem que estar atento. Cara, eu tô na minha zona de genialidade, né? Eu, por exemplo, como CEO, eu fiz até um teste, né? Um assessment que se chama, tá aqui na tela, para ver se eu era um cara que tinha características boas para ser CEO. E deu que sim. E eu fico pensando assim, porra, pior que sim, velho. Pior que a forma como eu vivi, alguns aspectos difíceis, a forma como algumas características, coisas que eu venho fazendo assim, uma retrospectiva como a minha mãe me criava. Eu vejo que hoje faz com que eu lide bem com certas coisas que a maior parte das pessoas não lidam bem, com certos tipos de pressão que a maior parte das pessoas não lidam bem, por causa dessas coisas que aconteceram.
E eu vejo que a minha barreira de pressão ficou numa altura que muitas pessoas têm outra altura, muito por esses aspectos. E pensa assim, a pessoa vem trabalhar contigo com 25 anos, 28 anos, 30 anos, 20 anos, 18 anos. E todos os cenários, ela viveu décadas de várias coisas que moldaram ela, que tu não vai mudar em um mês, em um curso, em uma imersão, em uma sessão de feedback. É muito mais profundo. Então, o assunto desse vídeo é sobre isso. Reflita se você não é um anão querendo ser campeão da NBA. Pô, você talvez não tem como você ser anão, não tem como você ser piloto de caça. Mas tem a graça do capitalismo é que tem N outras coisas que eu, como anão, vamos dizer assim, posso brilhar. Eu, como um cara com labirintite, posso brilhar. Como dislexo, posso brilhar. Essa é a graça do capitalismo. É um organismo complexo. Eu posso brilhar em várias funções. E as pessoas na empresa é a mesma coisa. Veja se você não está colocando esse anão no seu time. Não é melhor colocar essa pessoa em outro lugar, porque o seu papel é colocar a pessoa no lugar certo. E às vezes não vai ter lugar, mesmo que ela seja um puta fit cultural, que ela seja super afim, super motivada, se esforçando, mas ela é um anão no time de basquete, cara. Ela não vai conseguir resolver no timing que a empresa precisa, porque a empresa tem um timing para resolver as coisas. E tem gente que não vai conseguir resolver nesta velocidade. Esse assunto veio à tona aí no meu dia a dia aí durante essa semana e aí eu pensei até nessa analogia para explicar isso para um dos meus coaches aqui, dos meus gestores, e eu quis compartilhar isso com vocês. Espero que faça sentido. Se não fizer, comenta aí, dá uma ideia, compartilha com seus líderes aí para a galera discutir também e melhorar a tomada de decisão. Beleza? Me comenta também sobre esse formato, nunca fiz nada assim, tô começando essa iniciativa aqui. E o feedback de vocês é importante para continuar fazendo ou deixar de fazer se for uma merda. Então, deixa o feedback aí. Valeu.